Você tem a reunião em 2 horas e as informações que você precisa estão aqui, em PDFs, planilhas, e-mails que você ainda não abriu. O que você faz? A maioria das pessoas começa a abrir arquivo por arquivo, cola um número aqui, um outro ali, abre e-mail, lê, volta ao documento, 40 minutos depois. Tem um resumo torto e está com dor de cabeça e dor nos olhos. Agora veja o que acontece quando o Cloud está conectado ao seu ambiente de trabalho, conectado ao seu computador. O Cloud leu os arquivos, identificou os dados, entregou o resumo. Você não abriu um único arquivo, isso não é um prompt diferente. Isso é o Cloud conectado ao seu computador, conectado ao seu ambiente de trabalho. E é disso que esse vídeo trata. Olá meus amigos, eu sou o Jefferson Barbosa, pós-doutorando em Inteligência Artificial e Gerenciamento de Projetos. Se você tem acompanhado os meus vídeos, conhece a qualidade do nosso trabalho, dá um like para o algoritmo do YouTube saber que você gostou desse conteúdo e recomendá-lo para mais pessoas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os conectores do Cloud, conectores que dão mais possibilidades, mais habilidades para o nosso ambiente de trabalho. O Cloud, que a maioria das pessoas conhece, funciona assim. Você digita, ele responde. Texto entra, texto sai. Isso já é útil, mas tem um limite claro. O Cloud vive dentro da caixa da conversa. Ele não sabe o que está no seu computador, ele não sabe o que está no seu ambiente de trabalho, não acessa seus arquivos, não vê seus e-mails, não toca em nada fora da janela do chat. As tools ou conectores, como aparecem na interface, mudam tudo isso. Cada um desses conecta o Cloud a uma parte diferente do ambiente onde você trabalha de verdade. Agora, antes de continuar, 3 pontos que eu preciso deixar claros para você. Primeiro ponto, isso não é uma programação. Você não precisa escrever código, configurar servidor, nada disso. É uma integração que você ativa como instalar um aplicativo. A complexidade técnica fica em segundo plano. Segundo, não depende do seu sistema operacional para tudo. Algumas integrações como Gmail e Google Calendar funcionam no navegador, sem instalar nada no seu computador diretamente. Outras, com acesso ao sistema de arquivos, precisam sim de uma instalação local. Vou indicar isso em cada momento da demonstração, quando for necessário. Terceiro, a diferença não é de funcionalidade, é de natureza. Um Cloud sem tools responde, um Cloud com tools age. É a diferença entre ter um consultor que você liga para pedir conselho e ter um assistente que você coloca para trabalhar diretamente no seu ambiente de trabalho. Vamos ver isso na prática. Agora eu vou fazer essa demonstração com o Cloud instalado na minha máquina. Estou utilizando o Windows 11, mas o processo é bem semelhante para computadores com o macOS. Primeiro vou mostrar como fazer a busca e instalação dos 3 conectores que vamos utilizar, o File System, o Gmail e o Google Calendar. Primeiro a gente vai em configuração, eu vou navegar aqui até descer a parte de conectores. Temos diversos conectores disponíveis no Cloud atualmente, o ClickUp, Hugging Face, Notion e diversos outros. Depois eu vou gravar um vídeo sobre alguns deles. Eu vou clicar no botão navegar por conectores para que a gente tenha acesso a uma gama maior de conectores. São possibilidades que eu tenho de conexão com o Cloud, alguns de parceiros, outros da própria Anthropic. Veja que ao filtrar, a gente tem diversas categorias. Eu posso ordenar pelos mais novos conectores. E voltando para o padrão, para instalar o nosso primeiro conector, que é o File System, eu vou digitar aqui File System, ele vai aparecer, vou clicar no botão instalar, faço a instalação do File System. Olha o que está aqui, o File System ele tem um acesso direto aos arquivos do computador, PDF Tools, leitura, extração de dados de documentos, Gmail, Google Calendar, integração com a caixa de e-mail e a agenda. E aí, uma primeira configuração que me é solicitada é adicionar o diretório ao qual o Cloud vai ter acesso na minha máquina. Por questão de segurança, eu adicionei um único diretório na minha máquina para poder o Cloud trabalhar. Posso informar o diretório diretamente aqui no texto, posso informar o diretório diretamente, eu posso apontar ele através da busca no meu Explorer. Posso adicionar outros diretórios independentes do primeiro. Vou salvar. Uma vez feita a configuração, eu vou ativar esse conector, o File System. Perceba que uma vez ativado, vão aparecer para mim as possibilidades de permissão de ferramenta. Eu posso personalizar e dar acessos diferenciados a cada uma delas, ou posso permitir todos, posso solicitar que todos façam a solicitação, sempre solicitar a permissão antes da ativação, ou posso atuar de forma específica.
Posso fazer proibições para que esse conector só faça leitura, não faça escrita no meu computador. Muito cuidado com essas ferramentas de escrita em arquivo ou edição de arquivos. Elas requerem aprovação. Uma vez feita essa configuração, eu consigo ver que nas extensões está o meu file system lá disponível e configurado. Agora eu vou abrir uma nova conversa e vou conversar com esse conector. Vou perguntar se ele consegue fazer a leitura de arquivos do meu computador. Ele responde que sim, tem acesso ao sistema de arquivos do computador via justamente a integração com o MCP, o File System. Ele pode listar, ler, criar, editar e até mover arquivos entre pastas. Vou perguntar a ele qual pasta ele tem acesso. Eu sei qual pasta eu configurei, eu estou verificando se ele realmente está lendo a pasta que eu fiz a configuração. Ele identificou realmente a pasta que eu tinha informado anteriormente. Como eu disse a vocês, por questão de segurança, eu informei uma única pasta. E agora eu vou pedir que ele liste se existe algum diretório ou quais os diretórios existem dentro dessa pasta. Eu sei que para o nosso exemplo eu tenho um diretório chamado Contratos e é dentro do diretório Contratos que tem os PDFs que nós vamos analisar a partir da requisição que eu vou colocar agora. Ele identificou que existe um diretório chamado Contratos. Agora sim eu vou colocar o nosso prompt. Você é gestor de uma área com 10 contratos de prestadores de serviço, precisa saber quais vencem nos próximos 30 dias para acionar o jurídico a tempo. Você tem acesso à pasta contratos, leia todos os PDFs, localize a pasta de vencimento de cada contrato e me entregue uma lista ordenada do que vence primeiro, destacando os que vencem nos próximos 30 dias. Vamos ver como é que ele vai se comportar? Veja que ele está processando, chamando cada uma das tools que ele vai utilizar para executar a tarefa. Ele já identificou ali que são 10 contratos. Vai chamar o skill de leitura de PDFs. Ele me retorna que todos os 10 arquivos foram copiados. Agora vai extrair as datas de vencimento de todos de uma vez com o Python. Podemos observar aqui que o resultado ficou bem interessante. Ele montou um quadro que me mostra aqui um total de contratos vencidos, que requerem a ação imediata. A situação crítica, eu tenho contratos 4, 7 e 6 que estão vencidos e merecem uma atenção. Os próximos 30 dias, o que fazer? O contrato 01, ele está com uma questão a ser resolvida nos próximos 30 dias, o 01 e o 10, e aquele contrato que merece uma atenção extra, o contrato número 3. Segunda demonstração, e essa qualquer pessoa pode replicar agora, independente do sistema operacional, porque funciona direto no navegador. Vamos imaginar que é segunda-feira de manhã. Você tem 23 e-mails não lidos, 3 reuniões na agenda e precisa decidir o que realmente importa antes de começar o dia. Eu vou mostrar agora como fazer a instalação desses 2 últimos conectores que nós vamos precisar aqui para o nosso vídeo, o Google Calendar e o Gmail. Você pode instalar o Google Drive e diversos outros conectores. A gente vai focar no Gmail e no Google Calendar. Clico no botão de mais. Posso dar uma olhada pela página, verificar e confirmar que realmente o autor é o Google, a URL do conector. Vou clicar no botão vincular. Ele vai pedir que eu vincule o conector do Cloud a alguma das minhas contas, alguma conta que eu tenha aberta aqui no meu navegador. Escolho uma das contas do Gmail. Ele quer que confirme, continuar. Pergunta ao que eu devo dar acesso, quais os acessos, leitura escrita, continuar. E aí mostra uma mensagem de conectado com sucesso e me redireciona novamente para o Cloud. Navegando aqui eu verifico que agora eu tenho a possibilidade de configurar, não mais vincular. Então quer dizer que a vinculação foi feita com sucesso. E da mesma forma do conector anterior, eu tenho a possibilidade de permitir ou não permitir algumas das ações, ou solicitar que sempre peça aprovação para qualquer uma dessas tools, dessas ações, e posso desvincular se não quiser mais essa vinculação com o Gmail. Vamos voltar lá para a gente fazer a conexão agora com o Google Calendar, que por sinal é o segundo mais popular. Clico no botão vincular e vou fazer o mesmo processo que eu fiz para o Gmail. Escolho uma conta, a conta a qual o meu Google Calendar está associado, botão continuar, verifico as permissões, continuar. Ele novamente vai me dar uma mensagem conectado com sucesso e vai me redirecionar
para o Cloud. Agora eu tenho os dois conectores que eu precisava, o Gmail e o Google Calendar. E da mesma forma eu posso entrar na configuração do Google Calendar para permitir algumas coisas sim, outras não. Criação de eventos, deleção de agenda, deleção de eventos, tudo isso tem que ser configurado com muito cuidado. Vou rodar o prompt abaixo no Cloud integrado com o meu Gmail. Leia meus e-mails das últimas 24 horas, identifique os que têm algum prazo ou ação necessária, me diga o que é urgente e o que pode esperar e sugira como eu posso encaixar as ações na minha agenda hoje. Veja que ele leu os e-mails, separou o que tem prazo do que é informativo, olhou a agenda e me disse onde encaixar cada coisa. Isso é triagem de comunicação feita por IA com contexto real, não por palavra-chave, não por regra de filtro, mas por compreensão do conteúdo e da sua agenda. Um profissional de RH pode usar isso para gerenciar solicitações de equipe. Um gestor pode filtrar o que realmente exige a atenção dele. E um diretor para não chegar na reunião sem ter lido o que realmente importa. Agora deixa eu parar um momento e falar sobre o que isso significa de verdade. Não como ferramenta, mas como mudança da dinâmica dentro das organizações. Primeiro ponto. Tarefas de consolidação e triagem deixam de ser delegadas para pessoas. Isso não quer dizer que as pessoas somem. Quer dizer que o trabalho que antes era feito por um analista júnior, monta essa planilha, resume para mim, trata desses contratos, agora pode ser configurado uma vez e executado quantas vezes for necessário. O que muda é onde o analista júnior passa a ser útil e onde o gestor passa a precisar realmente dessa pessoa. Segundo ponto, o tempo do gestor se desloca do operacional para o interpretativo. Você deixa de ler o relatório para decidir com base nele. Você recebe a síntese e decide. Parece sutil, não é. A diferença entre um gestor que gasta 40% do tempo processando informação e um que gasta 40% do seu tempo decidindo é uma diferença de resultado, não de produtividade. O terceiro ponto, e esse é o que eu mais quero que você leve daqui, a curva de adoção é baixa para os casos imediatos. Gmail, Calendar, PDFs, você conecta hoje, mas a curva sobe quando envolve instalação local e acesso a sistemas da empresa. E é aí que entra uma responsabilidade que ainda não está clara na maioria das organizações. Quem define o que o cloud pode e não pode acessar? Quais pastas? Quais sistemas? Com qual nível de autonomia? Isso não é uma decisão da tecnologia da informação, da TI, é uma decisão de gestão e precisa ser tomada antes que as pessoas comecem a usar por conta própria, porque elas já estão começando a utilizar. O RH, em particular, está em uma posição única aqui. É quem vai ajudar as lideranças a entender o impacto nas equipes, vai ajudar a definir as políticas de uso e a preparar as pessoas para trabalhar ao lado dessas ferramentas. Se você chegou até aqui, você já tem uma visão clara do que está disponível e do que isso implica. Então deixa eu te dar 2 passos concretos. Passo 1 para hoje. Se você usa Gmail e Google Calendar, você consegue conectar ao Cloud agora mesmo, sem instalar nada. O link para o painel de conectores está na descrição desse vídeo. Leva 3 minutos para configurar. Meu conselho, faça um teste em um e-mail secundário antes de plugar no e-mail principal ou antes de plugar no e-mail institucional. Veja o que realmente acontece antes de dar qualquer outro passo. Passo 2, para a semana. Leva essa pergunta para a sua equipe ou para a liderança da área. Quais são as 3 tarefas repetitivas que consomem mais tempo do time e que envolvem basicamente ler, organizar ou resumir algum tipo de informação? Porque é exatamente aí que as tools ou conectores do Cloud têm maior retorno imediato. Se você deseja conhecer mais sobre o Cloud, Gemini, engenharia de prompts e suas integrações para melhorar a produtividade no dia a dia de trabalho, eu tenho um curso da Hotmart que vai te interessar. Ele está com um preço promocional de lançamento e não vai ficar assim por muito tempo. O link para o curso vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Também tem um link na Hotmart para a venda de um e-book com todos os prompts que já utilizei ao longo de todos os vídeos nesse canal, no canal do YouTube. Todos eles consolidados em um único local, em um único e-book. São mais de 50 prompts testados e explicados detalhadamente. Também está com preço promocional, link na descrição.
Se esse vídeo foi útil, compartilha com alguém que ainda acha que a inteligência artificial é só chatbot. E se você tem uma dúvida específica sobre como aplicar tudo isso no seu contexto, deixa nos comentários, eu leio tudo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Sempre em movimento.